E a paz do Senhor para você. Estamos com mais um Time Jovem, continuamos com a série das bem-aventuranças. E já quero iniciar te fazendo uma pergunta. Você já foi ridicularizado por sua fé em Deus ou até mesmo excluído da roda de amigos e conhecidos por ter fé na Bíblia e crer que somos todos pecadores e precisamos de um Salvador? Bem, acredito que isso acontece sempre com um cristão, que de fato tem a sua convicção em Cristo e crê que somos todos criaturas de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a última das bem-aventuranças, especificamente aquela que trata sobre os perseguidos por causa da justiça. Há uma recompensa para estes e é o reino de Deus. Perseguição pode até soar como uma palavra forte para nós que vivemos num país onde há total liberdade para a leitura e estudo da palavra de Deus. Porém, sabemos que ainda assim existem pessoas que não respeitam nossas crenças. Imagine ambientes como seu trabalho, escola, universidade ou até mesmo dentro do seu lar. Esses são ambientes propícios para sofrer exclusão, porque se nós agimos assim sempre como um padrão divino para nós, vamos agir com bondade, justiça, humildade e diversas outras características que estão claras nos atributos de Deus, onde nós somos incentivados pelo próprio Cristo a imitá-lo. Aqueles que têm prazer no seu pecado vão observar as atitudes de justiça e reprovar com certeza. Recentemente, eu e um grupo de cristãos sofremos perseguições da universidade. Alguns professores queriam acabar com as reuniões que nos fortificavam em graça e em conhecimento da palavra de Deus. Durante esse tempo, buscamos intensamente o Senhor e conhecemos a sua perfeita e agradável vontade em nos fazer permanecer com liberdade para atuar no campus universitário. E temos um bônus de receber mais pessoas interessadas em participar dessa comunhão e oração, pois souberam que estávamos sendo perseguidos e sabemos disso que nem se compara com a perseguição que os países sofrem e onde a Bíblia é totalmente proibida e cristãos são mortos por causa da sua fé. O próprio Cristo foi perseguido por falar a verdade e se o nosso padrão vem dele, não há como comparar todo o sofrimento dele com o nosso, pois o dele veio como um sofrimento redentor e nos trouxe possibilidade de vida eterna após a morte. Glória a Deus por isso. Eu quero te fazer pelo menos 3 desafios depois dessa reflexão sobre agir com justiça e ser perseguido. Primeiro, observar como você está agindo. Será que no seu trabalho, na escola ou no lar, você tem agido conforme os padrões bíblicos para a nossa vida, que tratam de viver em integridade e justiça, humildade e compaixão? O segundo desafio trata-se de observar como você reage a essas perseguições. Olhando para Cristo, eu vejo que ele tinha sua forma específica de responder a toda e qualquer pergunta que era feita. Às vezes ele nem respondia. Há um ponto-chave para nós aqui que nem sempre vamos precisar reagir às perseguições e outras vamos precisar ter ousadia. O importante é pedir a sabedoria do alto para qualquer palavra na hora certa ser dita. O terceiro é o último desafio, observar para qual referência você tem apontado os seus sofrimentos. Como pecadores, nós somos tendenciosos a comparar as afrontas que sofremos com o nosso irmão da igreja ou conhecido que vive tão bem em seu ambiente de trabalho ou familiar e esquecemos que, como já foi falado, Cristo é o nosso referencial e sofreu muito mais do que nós. Nos momentos mais difíceis, com certeza, Deus estará nos amparando, pois essa promessa está em Hebreus 13:5. Ele jamais nos abandonará. As feridas causadas por palavras ou ações podem até ser grandes, mas o nosso coração estará protegido pela mão do nosso Deus. Paulo disse em Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Ninguém poderá nos separar. Em meio a todo o sofrimento por causa de Cristo, nós teremos o nosso coração, a promessa de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse foi mais um Time Jovem. Espero que você reflita bastante sobre essas palavras. E não esquece de curtir, compartilhar e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos episódios aqui do quadro. Aproveita e assiste outros episódios em nossa playlist, caso você tenha perdido algum. Deus abençoe sua vida.